Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Case de hoje intitulado Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Voltamos com mais um Diário de um Mago. Case de hoje, bastante interessante. Uma vivência que nós tivemos no Núcleo Vida Plena a semana passada. Fala sobre o contexto que nós vivenciamos de uma solicitação de um agrupamento umbandista que me pede para verificar uma probabilidade ou um possível ataque no seu centro. Havia aí um contexto de uma invasão de ratos literais, né? Os ratos invadiram a trunqueira, comeram lá todos os elementos da trunqueira, tal. E a mãe da casa suspeitava de uma possível aí investida na sua casa. Ela estava averiguando com seu corpo mediúnico e com a direção espiritual do seu núcleo e me solicitou ajuda. Eu tenho esse modus operandi também, eu triangulo informações quando eu não estou certo de algumas questões. Isso é importante porque não faço isso sempre, mas de vez em quando eu costumo dizer que se você está no olho do furacão, às vezes você não tem a percepção do todo. E triangulando fora, eu já tive questionamentos internos em médios, falaram: você não confia no seu corpo mediúnico? Eu confio, mas a cautela é importante e muitas vezes triangular essa informação com outros pontos vai validar o que está sendo visualizado, percebido no grupo, ou vai desvalidar. Kardec trabalhava dessa forma, triangulando informações. É uma medida de segurança, haja vista que nós trabalhamos com coisas intangíveis, né? Subjetivas, quando se fala em mediunidade, medianímica, movimento medianímico e tudo mais. E aí foi interessante que quando eu narro isso no dia de quarta-feira, nós estávamos com 4 mesas atendendo, e aí dentro dos 2 atendimentos por mesa, uma delas ficou disponível para este atendimento, e um dos médiums, ele traz uma narrativa inicial assim, falou: mas a mãe da casa não confia nos médios dela, tarará. E aí eu trago essa minha narrativa de que eu uso dessas experiências. Enfim, é muito comum no mapa mental do umbandista, não vou generalizar, mas é comum o umbandista trazer esse histórico de demandas externas, tá? Então, o filho saiu da casa, está demandando, o pai brigou com a mãe de outra casa, e isso tem, às vezes, os seres humanos somos, não estou generalizando, mas acontece muito de ouvir esse discurso: o fulano está demandando contra, blá, blá, blá. Tá? Pode haver uma demanda mental, consciente ou inconsciente, então é muito comum esse texto chegar até nós. E até a medida cautelar da mãe foi justamente por isso, porque ela via uma suspeita de que poderia filhos que demandaram da casa estar com esse contexto de demanda para com a casa ou não, e os desafetos naturais aí da vida. Ao abrirmos a frequência, então, médiuns começam a narrar sobre uma questão de um contexto, perguntaram se havia alguma igreja, alguma questão num perímetro de ação perto da casa. Eu disse que acreditava que sim. E aí os médiuns percebiam aí uma certa pressão energética, mas algo de dentro para fora. Eis então que nós evocamos o Senhor Meia-Noite, um guardião que trabalha conosco, e ele traz algumas instruções e algumas orientações. Primeiro, ele dá uma chamada de atenção dizendo que a pedida de ajuda da mãe não era sinal de fraqueza, e sim sinal de inteligência e estratégia, tá? E sim sinal de força e de humildade. Ser humilde é ser exatamente do tamanho que você é, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Ele diz, né, que se todos os grupos fizessem isso, o bem estaria mais consolidado, bem no contexto, né, as forças que trabalham em prol da evolução da humanidade estariam um pouco mais sólidas e consolidadas, evitariam aí alguns transtornos, mas dentro da máxima de Pai João, união sem fusão, separação sem distinção. Mas, voltando então,
Como este terreiro aloca o terreiro e há uma divisão física, mas a casa os familiares moram próximos, tem acesso, né, de certa forma, haveria então um contexto de uma demanda interna dos próprios familiares. Não digo de forma consciente, nós não temos aí valor para mensurar isso, se há ou não, mas havia uma demanda, e talvez o simbolismo dos ratos seria num sentido, claro que respeitoso, mas o simbolismo do roer de dentro para fora, tá? O seu Meia-Noite orienta algumas instrumentalizações que deveria ser feito pela mãe da casa, convocando os filhos da casa para fazerem a manutenção, inclusive de ordem física, para averiguar contextos de infiltração, mofo, porque ele diz, o que está no físico vai refletir no astral. Fez uma simbologia de água colocada na mão e fala, segurem um pouco de água na mão, aos poucos essa água ela começa a sair pelos vãos dos dedos, o fluxo de energia da casa estava vazando. E do lado de fora, alguns médios viam um cenário como um apocalipse zumbi, muitos espíritos forçando o campo de força, a estrutura da casa de fora para dentro. E ele disse assim, antes que a estrutura se rompesse, a mãe teve a sabedoria de pedir ajuda para... E ele narra então que... vou colocar aqui pastores da região, tá? Incitando contra, até na boa intenção de vamos orar contra os umbandistas, macumbeiros ou coisas do gênero, esse quantum de energia dos fiéis do perímetro, tá? Estaria sendo demandado contra a casa, recolhido por quiumbas e sendo utilizado como força para realmente tentar forçar a entrada na casa. Foi bastante interessante que ele solicitou que esse quantum de energia fosse recolhido, tá? Para que nós pudéssemos transmutar, transmutar e utilizar isso. Ele fez uma analogia de fazer o cimento para sair de fora para dentro a estrutura da casa, mas que todo o trabalho interno seria feito pela casa, pela mãe da casa, os filhos da casa e a espiritualidade da casa. E aí nós temos então um trabalho de fortalecimento e reforço aí desta egrégora. Foi passado algumas instrumentalizações com a magia divina das 7 chamas, que não cabe narrar aqui, que são questões mais internas, mas uma demanda mental, né? De um agrupamento, de uma coletividade, e uma demanda interna também, não desmontando essa possibilidade de haver um ataque em outro sentido, com uma demanda de um despacho, ou coisa do gênero, de algum filho que rompeu com a casa ser obrigado, ou coisas nesse sentido. E foi dada, posteriori, no outro dia, a devolutiva para a mãe. Passei todo o áudio, nós gravamos do seu Meia-Noite, mais o que foi vivenciado, e no outro dia a mãe devolve para nós, né, a devolutiva que foi dada, devolutiva da devolutiva, para que nós também tivéssemos a confirmação dos fatos. E ela sim narra que o Meia-Noite que trabalha na casa de lá, porque o Meia-Noite que trabalha aqui não é o mesmo, da falange dos Meia-Noites, ele orienta que a casa seja sempre limpa, reforçada com a magia das 7 chamas sagradas, magia divina das 7 chamas sagradas. As questões fizeram sentido sim das pessoas do núcleo familiar interno, havendo pessoas ligadas a um contexto espiritual aí, sim, e no perímetro ao entorno sim havia algumas pessoas ligadas ao contexto neopentecostal, que sim demandavam, né, mentalmente, não gostavam do movimento que a casa provocava na rua, com os carros que ocupam a rua, com a movimentação da Umbanda naquele perímetro. Então,
Isso valeu para o nosso campo de percepção. Seu Meia-Noite falou também de subjetividade mediúnica, que o nosso campo de percepção, que o campo de percepção em desdobramento, né, e até dos médiuns que trabalham nos seus respectivos agrupamentos, possui uma subjetividade de leitura, que vai depender do mapa mental, do próprio medianeiro e tudo mais, e isso vai refletir no campo de percepção, com uma percepção, olha lá, Gaia Maria, quietinha, né? Por favor. O campo de percepção, sendo ele subjetivo, ele faz com que os médiuns tenham uma percepção por um prisma. E quando há essa triangulação entre grupos, os grupos conseguem ver muitas vezes o problema, a situação por um outro prisma. E quando esses prismas são colocados face a face, o cenário ele tende a se complementar. Então ele explica o quanto é efetivo e eficiente esse exercício que nós fizemos. Foi um grande aprendizado para nós, a validação do campo de percepção dos nossos médiuns e a validação do campo de percepção dos médiuns da casa de lá, do caso de lá. Gratidão pela oportunidade, gratidão ao Seu Meia-Noite, gratidão à Mãe da Casa pela confiança conosco e que nós possamos exercitar mais a união sem fusão, separação sem distinção, dando as mãos em prol de uma causa única, que é a causa crística. Ok? Beijo a todos. Acesse o meu site www.fabionasa.com.br, outros cases de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica e até a próxima.